foi muita luta, tá? A gente deixa o nosso legado nas pessoas. Nas pessoas. Não tem romantismo, né? Você quer conseguir alguma coisa? É acordar cedo e dormir tarde, sim. Não tem outra história, não. Mesmo dando errado 99% do tempo. O que é fé pra mim? Agora começou a ficar legal. Antônio Vicente Júnior, do interior de Goiás, a liderança no mercado colchoeiro. A gente tá vivendo uma geração extremamente frágil, então... Na realidade, minha vida nunca foi fácil, cara. Diminui 35% a chance. Deve usar o teu passado como um trampolim. O cliente ou o produto pro vendedor. Então, o produto bom é aquele que não troca. A incrível história de um menino do interior que montou a loja mais sofisticada de colchões da capital do país é um exemplo de determinação e visão empreendedora. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. E eu vou falar para você que determinação e visão são elementos super importantes para a gente ter sucesso no empreendedorismo. Hoje a gente trouxe um convidado aqui da nossa terra, Brasília, que tem uma história de determinação e de visão empreendedora que vem nos inspirar aqui e a gente vem conhecer. Que quando a gente ficou sabendo da história, a gente falou, não, vamos gravar um podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta no sininho, a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos para você que quer se desenvolver, quer conhecer novas histórias inspiradoras para a gente poder viver uma vida melhor. É isso, meu amigo Vitor Mesquita, mais um podcast super especial no coração deste Brasil, que é Brasília, com uma pessoa super especial. Hoje vamos falar a respeito de sonhos, literalmente a respeito de sonhos, com ele, Antônio de Paulo Júnior. Bem-vindo ao Lamparina Cast. Obrigado, Fábio, obrigado, Vitor, que honra estar aqui com vocês participando desse podcast, que é um sucesso aqui na nossa terra, né, cara? Você começou desde pequeno, com 10 anos de idade. Conta um pouco da sua história para que as pessoas possam se inspirar nela. Então, pessoal, isso é verdadeira inspiração total para esse público que está começando agora, essa juventude. 10 anos eu morava no interior, lá numa cidade chamada Araguatins, antigo Goiás, que hoje é Tocantins, e a minha mãe fazia cocada. E eu começava vendendo cocada, cara. Comecei a minha história de vendas, é por isso que eu falo que eu sou apaixonado por essa profissão de vendedor, né? Eu acho que tudo começa vendendo, né? Tudo começa em venda e tudo termina em venda. Então você tem que vender a tua imagem, a tua fala. E aí comecei vendendo as cocadinhas lá, e meu pai tinha uma distribuidora de bebida, então eu começava a pegar garrafas lá no interior e lavava as garrafas e vendia para meu pai. Eu lavava as garrafinhas que eu encontrava às vezes no Rio Araguaia, né? Sim. E aí comecei essa história, vim para Brasília, a minha irmã mais velha, no qual hoje trabalha comigo, é minha gerente financeira, e vim morar com a minha irmã e aí começou essa história em Brasília, o goiano na capital, então foi bem desafiador. Quando a gente fala de sonho, literalmente, é porque na verdade... Nosso amigo Antônio de Paulo Júnior aqui é um dos grandes empresários hoje no mercado de colchões aqui de Brasília e do Brasil, não é isso, Antônio? É verdade. Eu sou hoje considerado um ícone, né? Mas eu trabalho pra caramba. Pra chegar a isso, foi muita luta, tá, cara? Eu contei uma história recente sobre... a pessoa me perguntou, Júnior, como é que você chegou a esse número de loja, a esse faturamento, a essa situação? Eu falei, cara, é foco, determinação e trabalho, cara. Não tem outro, não tem romantismo, né? Uhum. É acordar cedo, 5 horas da manhã. Hoje mesmo eu tava 7 horas da manhã na minha fábrica que fica lá na Ceilândia, no ProDF. Então, é desafiador, mas você precisa trabalhar, irmão. Você quer conseguir alguma coisa? É acordar cedo e dormir tarde, sim. Não tem outra história, não. Antônio, quando você falou, né, acordar cedo e trabalhar. Quando a gente fala em trabalhar muito, o que mais é isso? Porque assim, tem uma geração nova que está chegando, está começando a entrar no mercado de trabalho, né? E tem novos desafios, como toda geração tem, mas assim, que quer trabalhar muito? Cara... essa pergunta ela é muito, muito pertinente. Essa geração, eu acredito que é uma geração frágil, né? A gente está vivendo uma geração extremamente frágil. Então, eu fico vendo dentro do meu contexto empresarial. Então, eu tenho... na minha fábrica, a gente pega muita gente jovem, entre 18 e 24 anos. E eu fico vendo assim, a moleza dos caras. Eu falo, meu Deus,
como vai crescer, como vai. E ainda bem que eu tenho esse feeling de perceber, né, muito rápido, e eu reúno muito meu time. Falo, ó, se você continuar agindo dessa forma, você não vai... É porque todo mundo quer o que tu quer, o que tu tem, né? Então eu falo que... A grama do vizinho sempre é mais verde. É mais verde. Não, e eu quero a tua glória, mas eu não quero pagar o preço da tua glória. Então, você não sabe as noites de sono que a gente passa, sem dormir. Então, eu estava contando aqui agora nos bastidores para vocês o quanto esse ano, o ano de 2023 até 2025, eu dei uma despressurizada agora, o quanto foi desafiador para mim. Tá? Eu vivi momentos muito complexos, muito difíceis na pandemia, mas na realidade minha vida nunca foi fácil, cara. Nada foi fácil. Eu dei uma entrevista agora lá na Meet recente, falando que você só tem que encontrar o seu difícil, porque tudo é difícil, cara. Tudo é difícil. Ser pobre é difícil, ser rico é difícil, andar de ônibus é difícil, andar de carro importado é difícil, tudo é difícil. Você só tem que encontrar o teu difícil e pronto. E caminhar, focar e determinar. Só isso. Na verdade, Antônio, é o difícil, mas a gente, dentro do difícil, a gente tem que abstrair a facilidade daquilo, né? Porque a vida já é difícil. A vida é difícil. Não é? Nascer é difícil. Já é difícil. O cara já nasce careca, sem dente e pelado. É verdade. É igual, como dizia Raul Seixas, né? A verdade já é difícil já isso, é né? difícil, é verdade. E vem pra esse mundão de Deus aqui, já nasce chorando. Já nasce Olha chorando. só. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E esse mundo, eu falo que empreender no Brasil é extremamente complexo, porque você é desafiado o tempo todo e é desafiado sem ter apoio. Então você não tem apoio. Então, por exemplo, toda essa história construída pela Casa dos Colchões, pela Simos hoje, comigo na frente, cara, eu não tive um valor, tudo com recurso próprio. Então eu não tive apoio governamental, eu não tive apoio de banco. Vai lá, pega aí 1 milhão. Não, é guardando e fazendo o negócio girar, comprando, vendendo com muita coragem. Eu falo que eu sou um empreendedor extremamente corajoso, com responsabilidade. Então, tudo que eu faço é com responsabilidade. Nada irresponsável, não. Porque a gente tem que ter o nome a zelar, né? Tem que ter o nome a zelar. Desde os 10 anos, né? Que você começou o seu trabalho até hoje, né, se passaram 30 e poucos anos. E isso tem algumas coisas dentro da sua memória que foram marcantes. Citar algumas coisas pra gente que realmente foram... Realmente falando... Realmente eu passei por isso e sobrevivi. Cara, essa história é mediana, ela não é muito antiga, não. Eu estava em Taguatinga, uma loja em Taguatinga, e estava numa situação extremamente fragilizada financeiramente, praticamente quebrado. Né? Tô com pouco estoque, e tem um representante que hoje é muito próximo de mim, e ele falou: Júnior, eu tô vendo a sua situação, cara, não tá fácil. Eu sei o quanto isso é sério. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aí 20 mil reais na época de produtos. Eu vou te passar 20 mil, quando você tiver estabilizado, você me paga. Eu falei, cara, você não sabe o quanto você vai me ajudar. E ele me deu essa mercadoria, né? Mandou da fábrica diretamente para mim. E aí nós abrimos um feirão lá no Extra do Park Shop, ali na Épia, que agora açaí. E eu trabalhava de 10 da manhã às 11, às 10 da noite, às 11 da noite, porque esse mercado fechava à meia-noite. E todos os dias com um sócio, porque eu falei, olha, eu entro com os colchões e você vai entrar com o suporte, que é a base, o box, beleza. E o cara me roubou, cara, foi terrível. Foi um momento de muita dificuldade, mas muita dificuldade. Mas eu creio assim, eu sou um homem de muita fé, eu sou cristão e muita fé. Eu falei, cara, isso não vai me matar. Mas tive um momento de pensar até em suicídio. Porque não tinha dinheiro, cara, para movimentar, não tinha dinheiro para repor a mercadoria, porque o que eu tava vendendo, o cara me roubava. Eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Foi um momento difícil. Mas no fundo do túnel, um outro representante chegou para mim e falou, Júnior, tem uma loja vendendo lá na Zanorte. Eu já tinha a Casa dos Colchões, já tinha o colchão. Tem uma loja vendendo na Zanorte, eu vou intermediar isso para você. Ele quer 20 mil reais nessa loja. Eu vou falar para ele, para flexibilizar para você o valor. E acabei comprando essa loja, foi onde deu uma virada. Essa foi a Casa dos Colchões? Não. O início de tudo, na realidade, a gente já está no meio. Eu vou voltar aí um pouquinho, mas essa história, você perguntou de dificuldades. Sim. E essa dificuldade ficou marcado na minha memória.
Entendi. Entendeu? Ela ficou marcada, porque aí eu falei, cara, pra onde eu vou agora? Eu não sabia pra onde ia, porque eu tava numa situação delicada. Eu não tinha dinheiro, e o dinheiro que entrava eu tinha que pagar o aluguel, o espaço do shopping, que era do mall, que era um valor agregado alto. E eu falei, e agora como faço? Mas aí eu fui, ele me conseguiu essa loja, eu comprei essa loja, e aí começou a virar. Mas uma das maiores dificuldades minha foi logo no início. Eu acho que todo início é muito pesado, ralo, né? É muito ralado. Então eu acho que você chegou a ver, eu tinha um Paliozinho 98 vermelho, e eu coloquei aquela plataforma. Era quase uma Ferrari. Né? Era quase uma Ferrari. Era quase uma Ferrari, mas não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha nada, tá? Mas era quase uma Ferrari. Mas tinha a sua vontade. Tinha minha vontade, cara. E aquele carro que era o grande combustível. E esse carro eu vendi depois para comprar uma estrada, uma estradinha, que foi melhorando as coisas. Mas aí eu comprei essa loja lá no início da história, né? Na realidade eu tive um sonho, não é isso? Sim, desse sonho. Um sonho que eu teria uma loja chamada Casa dos Colchões com K. E acordei numa madrugada e falei, cara, que coisa maravilhosa. E eu não trabalhava com colchão. Interessante. Não trabalhava com colchão. Eu falei, cara, então é de Deus esse negócio. O mistério se apresentou. Foi ele. O universo conspirou em meu favor. Eu sempre falo que Deus ele tem um cuidado comigo diferente, cara. Ele tem um cuidado, eu sinto isso. Não que eu seja melhor que vocês, não, nem de que ninguém, mas eu sinto isso. Eu sou um cara dedicado, então ele vê esforço, né, cara? Com certeza. Então aí eu tive um sonho, fui em Sobradinho pra visitar um colega, e o colega falou, Júnior, cara, não é fácil, você vai, mas eu te aconselho, abre o teu negócio. Esse colega que me orientou nem tá mais na área, e ele falou, tá vendendo uma loja lá na Asa Norte, 700, esse é o início da minha história, tá? 706 Norte, e aí parti pra lá, no mesmo dia. Saí de lá, era umas 10, 11 horas. Cheguei cedo lá, 9 horas da manhã. Saí de lá umas 11 horas. Quando eu cheguei lá na loja, me deparei, cara. Casa dos Colchões com K. Que é essa placa que tá ali com o palhozinho no qual vocês viram. Sim. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é um susto. Eu fiquei gelado, cara. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? É isso mesmo, Deus abriu as portas. E aí cheguei no cara, conversamos e chegamos num acordo financeiro lá. E eu assumi a loja no mesmo dia. Comecei a vender colchão no mesmo dia. Não sabia nada de colchão. Quem trabalha comigo, quem anda comigo, sabe o quanto eu sou focado. Tá? A idade está chegando, tenho 50 aí, mas eu sou um cara que todo dia às 5h30 da manhã eu tô de pé. Todo dia às 5h30 da manhã eu tô de pé e vou trabalhar todos os dias. Eu vou quase em todas as lojas, cara. Antônio, em que momento você parou, olhou ao redor e falou, deu certo? Cara, eu adquiri há algum tempo a loja do Conjunto Nacional. Também foi um desafio, tá? Eu costumo falar, o Henrique que achou engraçado, numa entrevista nossa, ele falou assim, Júnior, como é que é entrar em shopping? Eu falei, shopping não é pra menino. Porque aluguel de shopping é fora da curva. De falar de valores aqui, as pessoas ficam assustadas de valores. Então, quando eu peguei a loja do Conjunto Nacional, ela vendia 118 mil. Só que eu sou muito abusado, né? Eu sou muito abusado em marketing. Eu sou um cara que faço a maioria, hoje não mais, por causa da quantidade de lojas e as demandas que são muito, muito grandes, mas eu mesmo que era o garoto propaganda. Uhum. A Casa dos Colchões não para. Então eu falava que não parava. E todo mundo. E hoje a gente está aqui com o nosso diretor de marketing e ele falou, rapaz, para acompanhar o Júnior tem que ser. Porque é energia. Então, nesse momento que eu peguei a loja do Conjunto Nacional, 6 meses depois eu falei, deu certo. Aí eu tô te falando de números. De 118 mil, nós fomos para 500 mil reais de faturamento. De 118 para 500. Então foi. A gente falando de faturamento, hoje o mercado de colchões no mundo, o que a gente estava conversando antes, roda em torno de 8 bilhões, né? Exatamente. Anual. É muita coisa, né? É muita coisa. E tá numa crescente violenta. Só para você ter ideia, o mercado de colchões no Brasil de 2023, eu poderia até chegar de 2018, mas de 2023, que eu tenho uma estatística bem, bem pontual, até agora ele cresceu 43%. É um número muito expressivo. Depois da pandemia. Depois da pandemia. Por que isso? As pessoas ficaram muito mais ociosas em casa na pandemia, né? E foi o momento que eu mais vendi colchão, tá? Então, todo mundo desesperado. Eu já fazia um tráfego pago
E aí todo mundo já tinha loja, eu já tinha 4 lojas. E aí não podia vender, né, cara? Porque tava todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Eu falei, e agora? Eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa. Peguei, chamei o meu time, reuni o meu time na loja de Águas Claras e falei, olha, a gente vai impulsionar agora os nossos anúncios. E eu vou, como eu moro em Águas Claras, eu vou ficar na loja. Então a gente vai marcar por horários específicos para os nossos clientes vir até a gente, ok? E assim fez. Aí dei um boom, cara. Eu vendi na pandemia igual água. As pessoas às vezes não entendem que a gente trouxe o Antônio aqui para falar de colchões. Mas na verdade falando de vida, porque 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Passa dormindo. Concorda? Eu costumo falar, absolutamente, eu costumo falar que o item de maior importância de um lar é o colchão. Porque é onde você dorme, onde você sonha, onde eu sonhei, aonde você tem momentos íntimos com a sua esposa, de descanso. Então o colchão é um dos itens mais importantes para mim dentro de um lar. Eu tô te falando a nível de matéria. Mas as pessoas não se preocupam muito não, viu? Não se preocupam muito não. 10 anos, 15 anos de uso e uma grande fazenda de ácaro tem em casa. O que é sucesso pra você? Cara, sucesso pra mim é ter liberdade. É ter liberdade. Eu sou um cara que hoje eu tenho uma condição de vida bem satisfatória, graças a Deus, eu louvo a Jesus por isso. Mas é ter liberdade. Eu sou um cara que tem liberdade para fazer tudo. Então, isso é sucesso para mim. Então, eu vou em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu não tenho segurança, eu não tenho carro blindado. Então, para mim, isso é liberdade. Eu não tenho. Isso não tem preço. Isso é ter sucesso. Ô Júnior, a família foi importante nesse momento de transformação na sua vida? Muito. Minha família me apoia muito, né? Eu tenho uma filha que mora fora, mora na Inglaterra, me ajuda muito. Também é empreendedora lá, já mora há 23 anos lá fora do Brasil. Então me ajuda muito, a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias. Me ajudou muito no marketing há algum tempo atrás. Hoje não mais, porque ela está muito focada no negócio dela. Mas a família é primordial. A família é tudo, né? A família é uma base. A gente sem família, a gente não é nada. Então família pro meu business Hoje eu tenho muitos membros da minha família trabalhando comigo, né? Meu filho, irmãs, 2 irmãs, então gente em cargos estratégicos. Então eu me emociono, porque família sem família não dá. Não dá. A gente acha que o colchão é muito antigo, né? Mas dentro das curiosidades que eu busquei para estudar a respeito dos colchões, fala que o primeiro colchão de mola surgiu em 1865, através da suspensão nas carruagens, e aí eles adaptaram a mola nos colchões. Exatamente. Imagina como que era anteriormente para dormir, hein? Olha só, no Brasil, boa essa tua colocação. No Brasil, os primeiros colchões de mola era composto com capim. No Brasil. Uma das fábricas mais antigas que montou o primeiro colchão de mola. Era uma mola, só trabalhava com mola aspiral, né? A horizontal, que é aquela mola da vovó, né? Que a gente vai falar, que senta, ele faz molejo para todo lado. Hoje não, hoje tem uma mola mais sustentável, mola de aço carbono, enfim. Mas você imagina o quanto era difícil, né? Hoje a gente tem uma vida muito confortável, cara. Muito confortável para o sono e em relação à qualidade de sono, você tá doido. Lá no interior eu dormi em rede, cara. Eu dormi em rede. Então, lá em Natal o pessoal dorme em rede, né? Acho que não deve ter loja de colchão lá. Nós estávamos falando aí da origem, né, da mola nos colchões. E, na verdade, o que te motiva a continuar inovando com 2 décadas de trabalho para cá? Porque você tem uma fábrica própria hoje. Então a inovação está presente a todo momento. Não. E se a gente não. Hoje nós temos um dos produtos de maior qualidade fabricada por nós, pelo nosso grupo, né? Que é o grupo GAP, o Grupo Antônio de Paula. Então ele é fabricado por nós. E eu sou extremamente exigente. Eu importo muita coisa mesmo. Eu não compro nada. Aqui até pelo valor também, né? Mas, então, para você pegar um preço satisfatório para passar para o consumidor final, então você precisa. E eu estou sempre estudando tecido. Então, por exemplo, tem tecido que foi lançado, a gente estava falando de um evento aqui em Brasília, o tecido que foi lançado, por exemplo, o ano passado no Casa Coi, eu já trabalhava com ele em 2023.
Olha aí. Hoje eu tenho uma matéria-prima que eu uso em um dos nossos produtos, que, só para você ter ideia, todo mundo conhece TNT. Então o TNT custa R$ 1,99 o metro. E esse produto que eu trabalho custa R$ 25,00 o metro. Mas eu uso dentro dos meus produtos, é o mesmo material que se usa em paletó dentro. Então eu sou muito inovador e eu não paro de pesquisar, né? Eu sou um pesquisador nato. Eu estou lá sempre na minha área, então às vezes viajo para ver outra. Tá tendo uma loja com sucesso em tal lugar. Eu quero ver. O que ele está fazendo? Então, o Brasil está entre os 10 maiores produtores de colchões do mundo, né? Verdade. Então, assim, o mercado aqui é bem caliente. Bem agressivo. E se você não for diferente, cara, você vai ficar para trás. Hoje a gente tá tendo a honra de inaugurar uma das lojas. Tivemos a diretoria aí da Espanha, agora recente aqui no Brasil, em Brasília propriamente. Nós estamos abrindo uma das lojas mais belas que tem no mundo hoje. Trouxemos diretores da Itália para ver a loja e falou, nunca vi nada igual. Então a gente está bem feliz e com muita ousadia também. Te falei de 1 ano e meio para cá, foi grande desafio, porque só foi dinheiro no ralo, muito, muito dinheiro. Mas a gente conseguiu, a loja está aberta, a loja está montada, precisa de alguns detalhes para inaugurar. A gente está com uma grande agência nos assessorando, nos ajudando aí para que esse mercado venha continuar crescendo. E o grupo realmente está avançando e eu não quero parar não. Quando a gente faz uma venda, o vendedor vende para um cliente, para um consumidor, uma pessoa que acabou de comprar. Qual é mais importante? O cliente ou o produto para o vendedor? Para mim, cara, como vendedor, o mais importante para mim é o cliente. Porque como eu já me conheço, eu falo, a minha equipe de venda, eu só procuro trabalhar com os melhores produtos. Então eu vou personalizar esse produto. Eu não trabalho com produto de qualidade baixa para não ter problema. Olha, eu tenho um colchão hoje que eu vendo aproximadamente 1.200 unidades por mês. Eu não troco um dele. Então, produto bom é aquele que não troca. Então, a gente faz anúncio dele. É um produto que eu compro em grande quantidade. 5, 6 carretas de uma vez. Então, chega 5 carretas no meu depósito e descarrega. E é o produto que eu mais vendo, mas não me dá retorno. Então, para mim, eu acho que de fato, o consumidor, Vitor, de fato o maior ativo, né, de uma empresa. Sem consumidor, sem venda, não existe empresa. Não existe. Sem telespectador, o podcast Tamparina, então, você é um vendedor e então os telespectadores te assistindo, estão te comprando. Então, tudo começa em venda e tudo termina em venda. Mas o respeito, eu acho que a honestidade é de fundamental importância. Cara. Você tem que ser honesto. Aquilo que você fala tem que ser escrito. Tem que ser escrito, de fato. Hoje existe garantias de colchões? As pessoas dão igual carro, assim, 5 anos, 10 anos? Não mais, era. Até 7 anos atrás era 15 anos de garantias. De garantia. Hoje não, hoje é uma garantia homologada pelo Inmetro e todos os colchões têm garantia iguais. Então, o colchão pode custar R$100.000 ou pode custar R$1.000, a garantia dele é compulsória, ou seja, tem 1 ano de garantia para todos, tá? Se for colchão de molas e 6 meses para colchão de espuma. Então a garantia mas colchão, cara, não, é muito raro você trocar colchão por... O brasileiro hoje ele está muito exigente. Eu costumo falar uma palavra bem chula, é que os picaretas não se mantêm no mercado mais não, amigo. Ele pode se manter por um tempo, mas daqui a pouco ele cai. Porque ele vai usar o colchão todo dia, né? Exatamente. E ele vai... É a prova real, digamos ali, né? Exatamente. Ele vai dormir todos os dias, então ele vai ver se o colchão que ele comprou realmente é de boa qualidade, se tem essa tecnologia mesmo colocada, tem tudo isso. E o consumidor está muito preocupado com isso. Com certeza. Tá muito preocupado, você precisa de ver. A gente vê o consumidor indo em loja e ele sabe muito mais. Se o vendedor não estiver bem pautado, ele vai te dar uma aula. E as pessoas são muito mais sabidas, digamos assim. Por exemplo, dormir bem, tem estudos neurológicos que mostram que diminui 35% a chance da pessoa ter um Alzheimer da vida. Verdade. Então, olha só. A possibilidade de você dormir bem, a possibilidade de você estar numa cama boa. Né? Nem todo mundo tem essa oportunidade também, né, Antônio?
Mas existe hoje a possibilidade para atender todo mundo, porque hoje você chega numa loja, você consegue comprar a prestação de um colchão. Às vezes a pessoa acha que aquele valor que está agregado ali não merece, mas aqui a gente já está colocando alguns pontos aqui que vale a pena você ter um lugar de qualidade para você dormir. É verdade, é verdade. Mas assim, o consumidor está muito criterioso, mas tudo começa num bom sono. Cara, você, a gente vê que você é um cara preocupado com a saúde, você treina. Sim. Eu estava vendo uma matéria recentemente sobre qualidade de vida de um modo geral. E tudo está no sono, tá? Então, se você dorme, por exemplo, você está lá na academia puxando ferro, malhando, aquilo ali, ali só estoura. Foi exatamente o que o especialista falou. Quando você está puxando um ferro, você está malhando ali, você está estourando o músculo. Mas o músculo, isso é desenvolvido no sono. Só quando você dorme. Então, às 8 horas é fundamental para que você possa desenvolver a tua vida de um modo geral. Cara, quando você dorme, acontece comigo às vezes, e muitas vezes. Então, às vezes você dorme mal, o dia fica... Você fica sonolento, você fica, às vezes, até chato. Sim. Você não tem... O teu raciocínio é lento, então é muito complicado. É muito complicado. Eu tenho uma produtora, né, audiovisual, eu também sou músico. E às vezes a gente trabalha muito à noite, né? E eu também sou triatleta, faço exercício. E aí eu fico naquele dilema, de dormir cedo, acordar cedo para treinar. Aí às vezes você trabalha até 3, 4 da manhã e o treino é 6 da manhã. Aí eu ficava naquele dilema, acordava, treinava e não rendia, né? Aí hoje em dia eu só treino se eu dormir bem. Entendeu? Eu só vou fazer alguma coisa se eu dormir bem, porque não adianta eu querer forçar além da conta, né? E eu gastava esse tempo, ficava ali insistindo em dormir menos, né? Achava que dormir era perca de tempo, né? Era, vamos dizer assim, você tá atrasando. Não, podia estar acordado fazendo alguma coisa. E hoje em dia eu vejo totalmente diferente, né? O pessoal fala que tem uma validade o colchão para a nossa coluna, para a nossa saúde assim, de sono. Existe isso mesmo? De fato, A média de validade... hoje, algumas empresas, uma das indústrias que eu represento, ela já coloca data de validade no colchão. Então, ela te dá um prazo para fazer o giro desse produto. Em média, entre 3 e 5 anos. Existe um instituto no Brasil que se chama INER, Instituto Nacional do Estudo e Repouso. Ele orienta de forma bem sistemática a substituição de colchão de mola a cada 5 anos. Porque o colchão ele é resiliente, né? Então a espuma do colchão ela é resiliente. Então você vai deitando, você vai 365 dias por ano, você vai deitando e é natural que a espuma vai se desgastando. Então é necessário, é por isso que hoje 43% das patologias relacionadas à coluna é por causa do colchão ruim. Então as pessoas realmente não se preocupam muito com o colchão. Estava falando que Sim. É um dos móveis mais importantes de um lar. A gente precisa se preocupar de fato em fazer essa substituição periodicamente, é necessário. Você tem muitos colaboradores que trabalham com você? Tem 70 hoje. Então quando você recebe um feedback, um retorno dizendo que a sua história inspira pessoas, qual é o sentimento que você traz e o que aquilo representa para você? Responsabilidade. Eu vejo que tem muitos que realmente se inspiram em mim, né? E eu fico muito, muito feliz com isso, mas me traz mais responsabilidade. Como eu falei anteriormente, quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas isso também me alegra, porque eu já tenho alguns colaboradores. Eu costumo falar que eu tenho um colaborador que trabalha comigo há 12 anos e em algumas reuniões que a gente está presente, eu falo, esse cara é exemplo. Esse cara hoje tem 6 casas dentro da casa da minha empresa. Ele conseguiu comprar 6 casas no período de 12 anos. E isso me alegra, porque é inspirador, né? E ele fala, não, realmente o Júnior é um pai e tal, é inspirador. Então, só para você ter ideia, eu tenho empresa há 19, faço 20 anos de empresa agora, e eu não tenho um INSS atrasado, eu não tenho um FGTS atrasado, eu não tenho um aluguel atrasado. Então, tem algumas lojas que são minhas, prédio próprio, outras não, né? Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso
o meu pai me criou com muita rigidez, né? Eu tive um pai muito rígido. Então ele falava, cara, você não pode pegar nada de ninguém, você tem que ser honesto o tempo todo. Então, assim, essa minha história de empreendedorismo hoje é de fato inspiradora, me traz muita alegria, né? Os meus filhos, tenho 3 filhos, e ele chegou, pai, realmente, pai, você é um guerreirão. E isso é muito bom, né? Porque eu faço questão de ensinar pessoas. Então anda comigo, eu faço questão de... Eu não tenho disso, eu quero ser fonte na tua vida, eu não quero ser poço. Eu quero que você ande comigo, eu quero que você aprenda o que eu não tenho problema nenhum de te ensinar nada. Eu não vou reter isso aqui, não. Isso aí não é liderança, né? Liderança é você formar líderes, né? Então, formar gente. E esse aqui é o grande barato para mim de empreender, ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Meu propósito maior, eu não vou romantizar, sem hipocrisia, né? Mas de fato é ajudar pessoas. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero... Você precisa ganhar dinheiro. Tá comigo, precisa... Ontem eu cheguei para um design que estava lá no shopping comigo, eu falei, você quer ver? Eu tô achando que... Eu falei, cara, dá uma olhada nesses contra-cheques. Ele ficou assustado. Falou, é sério isso mesmo? Eu falei, tá aí. Então eu quero todo mundo ganhar dinheiro, cara. Não é sobre mim, é sobre nós. É sobre pessoas, é sobre ajuntamento. É sobre formar um time sólido, coeso. Entendeu? Então, a empresa, ela existe por pessoa. Então, eu valorizo pessoas. Aquelas que têm a mesma visão, que pegam a minha visão. Tem algumas que não vão pegar a minha visão e tá tudo bem. Né? A gente vai andar com quem quer andar contigo e tá tudo bem também. Mas a ideia realmente é fomentar isso, é inspirar outras pessoas, é movimentar o comércio, é movimentar o varejo. Exatamente, essa é a ideia. Impactar pessoas, né? Impactar pessoas, deixar legado em vida, cara. Então as pessoas têm que lembrar de você em vida. Pô, Vitão, você me inspira, eu quero. E é exatamente, pô, Vitor, eu quero vir aqui, cara, eu quero... Me ensina como que a lamparina cresceu tanto. Cara, inspira o cara, ensina o cara. Abre caminho pro cara, deixa o cara andar. Eu acho que o grande barato da vida é essa, cara. Você inspirar pessoas. Senão não faz sentido. Né? Eu sempre levo uma frase, Júnior. Antônio de Paulo Júnior. Então tem 3 nomes aí pra gente poder... Só nome próprio, né? E uma frase que eu levo, você falando de legado, né? Que a gente, na verdade, a gente não deixa o legado para as pessoas. A gente deixa o nosso legado nas pessoas. Nas pessoas. Isso é muito interessante. Tem muita diferença isso, né? Exatamente. Na sua jornada, que você passou, que você trilhou, que você enfrentou. Se você pudesse resumir algumas palavras fortes assim, quais as palavras que você, entre do que eu já pude perceber, a coragem, a resiliência? Fé. Fé, pra mim, eu tenho muita fé no meu Redentor, em Deus, cara. Eu tenho muita fé. Eu acredito que Deus é capaz de mudar qualquer história. Se você tiver realmente determinação, Deus muda a tua história. De fato muda. Ele mudou a minha, ele muda de qualquer um. Ele mudou a minha história. O que é fé pra você? O que é fé pra mim? Agora começou a ficar legal. Legal. O que é fé pra mim? É acreditar naquilo que você não vê. De fato não vê. Mas sente, né? Que é o que eu tô sentindo aqui agora. É sentir o poder de fato que existe um Criador que é capaz de tudo. Então, a fé. A fé em Deus, cara. Me desculpa. Não, isso aí faz parte, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. O Lamparina é justamente isso, é a gente trazer pessoas que as pessoas conectam, as pessoas impactam pessoas e as pessoas coloquem realmente quem elas são aqui. Acho que isso que é legal, né? Isso que é legal. Não é só o fato da pessoa ser um grande empresário, um grande empreendedor, como você é, Júnior, mas também são uma simples pergunta, né, do Vitor, o que é fé? Você se emocionar com isso, eu acho que isso é muito legal. Isso é muito legal. Deu na canela esse cara. Não falei que ele vai no ponto? Ele é estratégico. Estratégico. Ele é estratégico, mas é isso aí. A fé realmente é a que me move. Eu falo que a fé é você acreditar até dar certo. Mas acreditar que não vai dar errado. Vai dar certo. Mesmo dando errado 99% do tempo,
uma hora vai dar certo, né? Você acreditar que vai dar certo sempre, né? Eu vejo que essa que é a diferença, assim, de a pessoa acreditar que vai dar certo, né? Que se a gente não tiver fé na gente, no superior, né, as coisas não acontecem, né? Vitor, se eu não tivesse fé, cara, eu tive mais derrotas do que sucesso. Eu tive muitas derrotas, tive muitas lutas, mas se eu não tivesse fé, eu não estaria aqui. Então eu tive que... É interessante que eu tive um momento que eu morava na Ceilândia, lá no Setoró, num bairro do setor da Ceilândia, e eu vinha a pé. Eu nem conhecia Deus, só de ouvir falar, né? Então eu saía da Ceilândia, do Setoró, e até quem mora em Brasília há muito tempo sabe que existe um curral lá no centro. Era um curral que você pegava um ônibus da Ceilândia, parava lá no Tagua Center, fazia tal de baldeação, né? E pegava o ônibus pro plano piloto. E eu não tinha dinheiro para pegar o circular, então eu saía da Ceilândia e aí ia lá pro curral para pegar o ônibus para ir pro plano piloto aqui. Eu já trabalhava no shopping. Quando eu entrei no Conjunto Nacional, hoje eu tenho 2 lojas no Conjunto Nacional, e eu entrei lá como lojista, eu falei, meu Deus, como tu és poderoso. Porque tu tira um cara improvável e coloca num lugar totalmente provável. Né? Igual eu te falei, e hoje uma das lojas mais belas que tem no Conjunto Nacional de Colchão é a minha. Se você entrar na loja, você fica inspirado em ver a loja. Então, assim, é fé, cara. Se não for fé, o que é? É fé. Determinação, foco, honestidade. Mas a fé é que me sustenta. Até hoje. Eu sou um homem de fé, cara. Move montanhas, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Pode dizer que aquela montanha vai ser lançada ao mar. Então tem que ter fé. Antônio, quando você fala, né, que as suas lojas são belas, né? Qual é a importância de uma boa apresentação? De a gente estar bem apresentado, de ter um produto bem apresentado, um empreendimento bem apresentado? O consumidor, ele compra pelos olhos, né? Então ele vai olhar, ele gosta de ter experiência. Por exemplo, essa nova unidade que a gente inaugura agora dia 15, hoje estavam me mostrando, inclusive eu fiquei até impactado, né? Um cara de grande relevância aqui no mercado chegou para mim, olha uma mensagem aqui, essa loja está aberta, eu preciso entrar nela. Ela ficou muito bonita, ela ficou muito charmosa. Então você vai chegar lá, se você... geralmente eu impacto o meu cliente. Então se ele quer tomar uma boa água, ele vai tomar uma boa água. Se ele quer tomar um bom espumante, ele vai tomar um bom espumante. Se ele quer tomar um bom suco natural, ele vai tomar. Eu gosto de impactar o meu cliente. Eu gosto de surpreender o meu cliente em tudo. Então é por isso que eu sempre falo para os meus profissionais: nunca prometa aquilo que você não consiga cumprir. Então, prazo de entrega 30 dias, surpreende o cara com 10, com 20 dias, que ele vai ficar extremamente agradecido, né? Agora, promete 30 e entrega com 40, você vai ter problema. Vai. Então, a gente não... E às vezes você pega, porque isso é a arte do vendedor, né? O vendedor, às vezes tem umas coisinhas, umas ferramentas para fechar a venda, né? E aí, se eu tô presente, eu falo, não, não é bem isso. Ele fica... para não deixar o profissional envergonhado, mas de fato, eu acho que você tem que surpreender o teu cliente. Você está falando de experiência. As pessoas querem experiência hoje. E boas experiências, né? Eu costumo falar que as pessoas não querem estar do lado de pessoas chatas, do lado de pessoas negativas, do lado de pessoas vitimistas. As pessoas querem estar do lado de guerreiros, cara. De gente boa, de um bom papo, de um cara agradável. E assim em estabelecimento comercial, de um modo geral. Então, de fato... Na verdade, você, quando um cliente entra na sua loja, você não vê um cifrão, né? Não. Você vê realmente uma pessoa que quer uma experiência diferenciada. Boa. E muitas das vezes, quando eu atendo, sábado, eu estava nessa loja no qual a gente está aberto, mas não inaugurada, e eu vendi para um diretor de uma grande empresa aqui de Brasília. Chegou de bermuda, eu atendi ele muito bem e tal. Eu mesmo atendi. E ele, eu vim a pedido desse colchão aqui. Uma amiga comprou na sua loja, na loja do Conjunto Nacional, e eu não falei para ele que era dono da loja. E aí eu falei, olha, pelo teu biotipo não há necessidade. Então esse aqui custa 20 mil.
esse aqui você vai pagar 12. Então eu poderia vender esse de 20 mil para ele, mas a minha preocupação não é essa. Não fazia sentido se eu vendesse aquele colchão. Porque, de fato, eu ia somente pensar em dinheiro, em cifra. Mas não, é vender aquilo que realmente ele precisa. Eu era magro, igual o Vitor, fininho, então não precisava vender um colchão com uma mola mais robusta, uma densidade maior. Não há necessidade. Então, e ele ficou muito feliz com aquilo. Ele falou, pô, me passou mensagem na segunda-feira me agradecendo. Pô, obrigado. Eu falei, mas isso a gente tem que ser. Essa é a essência do homem. O homem se corrompeu no tempo, né? Mas de fato a gente tem que ser honesto. Jogar limpo. É jogar limpo. Você falou de essência do homem. O que é o ser humano para você? Na sua essência? É a obra mais complexa do mundo, mas é o ser mais extraordinário também. É a obra mais complexa. Aqui tá 3 homens batendo um papo aqui, todos eles com pensamento diferente. O Vitor pacato, você mais falante, eu mais falante. Mas é a obra mais prima que poderia ter sido feito. E foi feito, é o ser humano. É a obra-prima mais extraordinária. Não tem obra mais extraordinária do que você, cara. Não existe. Você acha que o passado na vida do ser humano é importante? Ou que o passado, às vezes, as pessoas ficam sofrendo muito pelo passado? Eu vejo hoje, as pessoas sofrem muito por mazelas, né? E a gente tem que respeitar. Eu estou vivenciando uma situação bem próxima das feridas, né? As pessoas estão feridas e o passado não é fácil. Sim. Mas eu acho que o passado ele tem que te impulsionar para o teu futuro, né? Você pode usar o passado, deve usar o teu passado como um trampolim. Agora cada um tem a sua história, você tem a sua história, eu tenho que respeitar. É por isso que eu falo de ser humano. A gente tem que ajudar o ser humano de um modo geral. Não faz sentido você que é casado, tá se relacionando com a tua esposa e tu não fizer a tua esposa uma mulher melhor. Sim. E você uma mulher melhor e vice-versa. Então é uma troca de interesse, é uma via de mão dupla andar. E isso é em todas as esferas, comercial, profissional, familiar, em amizade, em tudo, né? Em namoro, em casamento, em tudo. Então acho que o ser humano eu sei mais, para concluir essa pauta, o ser humano é o ser mais extraordinário do mundo. Eu amo o ser humano. E é o propósito, né? Igual eu te falei, pessoas. Então hoje a minha empresa existe por causa de pessoas e eu honro pessoas. Quem anda comigo, isso não é uma retórica barata, não. Eu honro pessoas. Claro, tem aquelas pessoas que você não consegue mais andar e tá tudo bem, é a vida que segue. É a vida que segue, tá tudo bem. Mas aquelas pessoas que querem realmente enganjar contigo, que querem sonhar contigo, você precisa ajudar elas. Você precisa impulsionar elas para o seu futuro. E eu falo o tempo todo para pessoas. Agora mesmo a gente estava fazendo um teste de comportamento na minha empresa. Reuni todos os colaboradores, né, 90% dos meus colaboradores, para fazer esse teste de comportamento. Para saber como é que é. Porque eu tenho que te entender, cara. E aí eu descobri que eu sou um tal de colérico. Colérico, agitado, falador, que executa, faz e tal. E aí me parece que o Vitor já é, como é que é, ô Roberto? Me ajuda aí. É o colérico e... Então são 4 estações. E a gente tem que respeitar. Sim. Porque o Vitor tem um comportamento dele, você o teu e eu. E a gente tem que entender, cara. A gente só vai respeitar um ao outro, querido, depois que a gente entende as pessoas. A gente precisa entender as pessoas. Porque senão, isso pra mim foi muito bom, porque agora eu tô começando a entender as pessoas. Eu já respeitava o ser humano, hoje eu respeito muito mais. Eu não posso extrair de você aquilo que você não quer. Não adianta. Eu tenho que, se você consegue fazer isso, tem as suas limitações e tá tudo bem. E eu tenho essa... Porque o colérico é aquele cara que executa. Eu não tenho muita paciência. Não tem muita paciência. Vamos fazer. Tem que fazer. E eu paguei esse teste, um treinamento de meio-dia lá pro meu time, exatamente para entender. Eu precisava entender um pouco mais desse time. Eu falei, cara, eu preciso entender. Desatar os nós, Desatar os nós. Que é nós mesmo. Que é nós mesmo, exatamente. Os nós foram feitos por nós e a gente precisa desatar os nossos próprios nós. É isso aí. Esse aqui é o grande barato da vida. É verdade. Se o passado ele não fosse importante, não teria razão de a gente lembrar das coisas, né? A gente ter memória, né? Eu acho que o passado ele é importante porque a gente guarda, né? A gente leva as pessoas, né? Como você falou, as pessoas deixam o seu legado na gente e a gente deixa o nosso legado com elas, né? E, Antônio, se você pudesse recomeçar do zero, sem nenhum real,
mas você com a expertise toda que você vem, toda a experiência que você tem, mas começar assim do zero mesmo. O que você iria fazer? Eu ia fazer muito diferente, cara, porque hoje eu tenho uma experiência vivencial, né? Prática. Eu acho que a gente conversa muito com muita gente. Aí eu costumo falar o seguinte: rapaz, eu não posso falar. Hoje eu tô... É que o passado te deu isso, né? Eu passei exatamente. Por causa do passado, eu tenho essa experiência vivencial. E eu falo muito para os jovens, né? Que, olha, eu tenho um assistente que anda muito comigo, o João. Eu falo, Joãozinho, você tem que entregar além daquilo que você prometeu para mim. Porque quando você entrega além daquilo que você prometeu para mim, você me surpreende. Porque quando você entrega só aquilo que você prometeu, você está fazendo aquilo que você prometeu e pronto. Não é surpreendente. Você foi remunerado para isso. Mas diante da tua pergunta, eu começaria mais tranquilo. Hoje, se acontecesse de quebrar, de falir, que não, eu peço a Deus, e tudo está sujeito, tá, Vitor? Então, existe uma frase muito legal no livro Milenar que fala o seguinte: aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Então não existe super-homem não, tá? Não existe super-empresário não. Você vê tantas empresas hoje no Brasil, eu me lembro, não sei se que tem mais ou menos a minha idade, a Mesbla, Sim. Cias. Loja americana mesmo. Lojas americanas. Então, lojas antigas, né? Biba Boa aqui em Brasília tinha. Então, tem Panelão. Então, assim, aqui mesmo em Brasília, tem tantas empresas. Poupança Bamerinos continua numa boa. Poupança Bamerinos, olha só. Então, empresas gigantes. Então, não existe super empresa. Você tem que se organizar ao máximo. Eu costumo falar, eu tive um almoço com um amigo recente, e ele filmando sem o meu consentimento, achei muito legal. Ele perguntando, como é que é esse negócio de empresa, tal, e como é que é, gastar dinheiro demais? E eu falei, cara, o cara que gasta dinheiro da empresa, ele é ladrão. Não é dele, ué. Existe duas pessoas, né? Sim. Existe a pessoa jurídica e a pessoa física, e por isso que você precisa de um prolabore, por isso que você precisa de um salário. Você não pode mexer no que é seu, cara. Aquilo lá vai ser da empresa. A empresa tem que pagar as suas duplicatas. Você tem que manter a empresa viva, igual o neném. Chorou, o que você tem que fazer com o neném? Mamadeira. Comida no bichinho. A empresa não é diferente. Chorou, negão. É dinheiro. Não tem romantismo. E você tem que saber dividir isso aí. Então eu sou muito consciente disso. Então o que é meu, é meu, é meu. O que é da empresa, é da empresa. Então, por exemplo, agora a gente teve a honra de comprar esse prédio. Essa empresa ela vai ter que pagar aluguel para mim. Porque não é da empresa, eu comprei com o meu recurso. A empresa vai pagar aluguel para mim. É normal, ué. Isso aí. É jurídico. Ela tem que pagar, ela tem que se manter. Senão não faz sentido, né? Então eu recomeçaria com mais frieza, né? Porque quando você começa um negócio que você não conhece, que eu acredito que a grande maioria dos empreendedores no Brasil, nós não fomos formados para ser empreendedores, né? A gente foi formado para ser empregado, diferente da Europa. Sim. Eu conheço, minha filha mora na Europa, o garoto já tem aula de empreendedorismo lá, né? Enfim, na Europa, nos Estados Unidos. Então aqui não, a gente não tem essa cultura. E eu acho que, de fato, eu começaria de forma mais calculista, mais pontual. Porque eu conheço o varejo hoje, né? O varejo eu falo que ele é muito sazonal, ele é muito dinâmico. Então, chega, faz isso, faz aquilo. Não, calma, cara, não funciona assim não, negão. Faz isso, faz aquilo, não, tem que ser pontual, né? Eu sei que, por exemplo, eu trabalho muito massamente com marketing, muito pesado. Meu marketing é muito pesado. E eu cobro muito do meu marketing mesmo. Eu preciso desenvolver. Eu quero venda, negócio. Quero venda, eu quero cliente, eu quero cliente me enxergando, eu quero cliente me vendo. O que a gente pode fazer? Vamos buscar estratégia. Preciso ver o que está acontecendo no mundo, preciso ver o que está acontecendo no mercado. Para eu fazer coisa diferente. Então, a gente desenvolveu agora um produto totalmente diferente. O pessoal da marca que a gente no qual representa chegou, ficou impactado. Falou, sério, é isso aí que você fez? Sério. Aí, mano, a gente buscou, cara. A gente precisa ser diferente. Para entregar, eu preciso te surpreender. Sim. E de forma positiva. Sim. Né? Eu preciso te surpreender. Então, eu acho que empreender é exatamente. Mas é o que você falou mesmo, as perguntas do Vitor, ela essa pergunta pancada, mas vamos lá. Tô gostando do negócio. Depois que me emocionei pra caramba aqui, mas aí você soltou. Pô, agora mas tá dentro do script. Vambora. Vocês são inteligentes.
Conta um pouco dessa inauguração dessa loja, está se aproximando, essa grande loja de vocês. Você já estava buscando um bom tempo para entrar nesse local especificamente e está inaugurando essa loja, né? Que daqui a poucos dias se inaugura. É verdade, vocês estão convidados. Eu quero vocês lá na frente, hein? Com certeza. Celebrando com a gente. Vamos Eu lá. costumo falar que a gente tem que lugar que nós somos celebrados e não tolerados, né? Mas enfim, essa loja ela está localizada aqui no Parque Sul, num local extremamente de boa visibilidade, na Épia, então, Sim. ao lado da Prime Tech, de frente para a Épia. A gente fez uma loja espetacular. A gente foi lá na Rússia, fomos na Rússia, pegamos uma arquitetura lá dos palácios de Windburgo, na Rússia. E São São Petersburgo. Petersburgo. Estive lá duas vezes. É mesmo? Então, Moscou São uma Petersburgo, vez, é São isso mesmo. Petersburgo duas. Realmente é diferenciado. Então a gente foi, pegou uma obra assim, ficou bem diferente do que você já viu no Brasil. Legal. E a gente, ficou bem diferente, bem impactante, até na fachada. Você passar na fachada, você vai ver, e tá repercutindo a nível nacional, isso aí. Até a nível, chegou até na Espanha. E a gente inaugura ela dia 15 agora. Tivemos muitos embates, eles são bem criteriosos. Tá faltando isso, não vamos inaugurar. E tivemos a honra de contratar uma boa agência também para nos assessorar. E a gente está bem preocupado com isso. E as coisas estão andando, então, de fato, agora a gente inaugura dia 15 de maio. Dia 15 de maio vai ser uma semana de inauguração, de forma muito pontual, inteligente, de forma estratégica, Sim. claro. A gente quer, de fato, trazer essa experiência para as pessoas que vão entrar lá na loja e vão ser realmente impactadas, porque nada visto no Brasil ainda para esse segmento. E o que é representar uma empresa igual a Simmons. Simmons? É uma Simmons. empresa espanhola, é isso? É uma empresa americana. A Simmons é uma marca americana e uma marca de grande relevância no mundo de hotelaria de luxo, né? A 150, ela está em 157 países e hoje os hotéis de luxo, ultra luxo, utilizam a marca, né, que é uma marca de grande relevância. Pegou muita fama, né, por causa da qualidade. O colchão mais caro do mundo é fabricado pela Simmons, que é uma empresa inglesa, que também é do grupo Simmons, na faixa de 3 milhões de dólares esse colchão. Olha só. Você demora aí 10 anos para adquirir esse colchão. Vou esperar um pouco para comprá-lo. Daqui a 10 anos eu vou pensar nisso. Então, foi muito legal a minha entrada nessa marca, né? Hoje eles enxergaram que a gente tem um grande potencial, né? Porque a gente investe bastante na marca, não só local, a gente investe em marketing, mídia, visibilidade. E a marca hoje em Brasília já tinha uma empresa de grande relevância também que representava a marca, mas como foi dito pelo diretor mesmo, existe a marca antes Júnior e depois Júnior, a administração do Júnior. Então realmente a gente mudou a cara da marca. Existem pessoas que o mercado, vamos dizer, chamamos assim, o mercado de luxo de colchões, é um mercado em alta? Existe muito hoje no Brasil? Alta. Eu nunca, impressionante. Eu não tinha. E a gente falou dos 3 milhões, né? Assim, ao mesmo tempo. Mas esse colchão não é comercializado no Brasil. Sim. Mas assim, essa marca que eu represento, a média, o custo dele para nível geral é um custo elevado, sim. É na média de 15 mil, de 15 a 50 mil. E é um valor agregado alto, né? Para um colchão. Mas não é somente um colchão. É um aparelho, é um conceito. Entendeu? Então é a tecnologia que o produto tem, te entrega, porque até eu duvidava. Porque aquilo que você não conhece, eu costumo falar que você é ignorante daquilo que você não exerce, né? Então quando você conhece o teu produto, você vende com mais eficácia e com mais propriedade. Então hoje eu conheço a marca realmente ela é fora de série, se preocupa com qualidade, se preocupa se tiver um tecido, às vezes acontece. Tivemos agora recente um tecido importado da Espanha que não chegou. Eles suspenderam na hora a venda do colchão, não pode vender mais, porque houve um problema têxtil lá na Espanha, então eles interromperam imediatamente essa questão. E eu acho que é importante isso. Acho que a gente tem que... Respeito, né? Respeito é base de tudo. Por que essa amizade de 20 anos, você e Vitor? Respeito.
É isso aí. Respeito, eu acho que tá em tudo, tá em qualquer esfera, em qualquer lugar, em qualquer situação. Respeito é a base de tudo. É isso. Conversa aqui bem boa, falando de empreendedorismo, falando de sucesso, falando de vida, falamos de passado, falamos de presente, falamos de futuro, falamos de família, né? Rimos, choramos. Faz parte. Eu acho que é isso que faz um podcast e ter conteúdo. É essa a nossa busca do Lamparina, e trazer pessoas especiais, que as pessoas também possam se identificar com o nosso propósito. Poxa, que legal, cara. Eu tô muito honrado em conhecer um ser humano. A gente olha, eu costumo falar que a gente se vende em 30 segundos. E vocês se venderam muito bem, a gente vê que vocês são gente do bem. Que Deus abençoe vocês e que vocês venham brilhar cada vez mais. Essa é a minha oração para a vida de vocês. Isso aí, meus amigos. Antônio de Paulo Júnior, com 10 anos de idade, com fé e coragem, buscou o mundo e hoje está aí, no mercado de colchões, crescendo como um grande empreendedor aqui em Brasília, para todo o cenário nacional, e também como pessoa, mostrando aqui um pouco da sua história para a gente, para que as pessoas também possam estar nos acompanhando. Sempre uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, queridos. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. O convite está aberto. Quando você quiser voltar outras vezes aqui, a casa é sua. Só entrar em contato que a gente pode gravar outras oportunidades. E quero agradecer também a você que está nos ouvindo e que está nos acompanhando. Então, se você ainda não se inscreveu, aperta no sininho. Se inscreve e aperta no sininho para receber as notificações, que a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos para você. Lamparina Cash, conectando pessoas com pessoas. Uau. Que massa, hein? Que pancada, hein, cara? Boa.